Obrigado, obrigado. E a gente vai falar agora de um fato muito triste que aconteceu no final de semana, que mobilizou as redes sociais, parou o Brasil, da morte da influenciadora Isabel Veloso. Ela que morreu neste sábado aos 19 anos, após 4 anos de tratamento contra um linfoma de Hodgkin grave. Ela que foi diagnosticada aos 15 anos, ela passou por quimioterapias, transplante de medula e teve várias complicações recentes por pneumonia. Há 1 ano e meio, gente, diante da piora no quadro, ela optou por entrar em cuidados paliativos após ser informada de que tinha poucos meses de vida. Em 2024, a Isabel voltou a explicar nas redes sociais que não estava mais em estado terminal, mas sim em acompanhamento paliativo com a doença relativamente estabilizada. A influenciadora se tornou uma referência ao esclarecer a diferença entre terminalidade e paliativos após receber críticas sobre o seu diagnóstico. Ela que era casada com Lucas Borbas, era mãe do pequeno Arthur, que completou 1 ano nesse último dezembro. Segundo a OMS, cuidados paliativos, para vocês entenderem, são uma abordagem que visa qualidade de vida para pacientes com doenças graves, incluindo controle da dor e aspectos físicos, psicológicos e espirituais. Teve também, meu querido Rodrigão, uma carta, né? Porque a Isabel, após as complicações de um transplante de medula, deixou uma carta aberta para o filho Arthur, de apenas 1 ano, escrita em 2025, durante o período de internação dela. O texto foi resgatado por seguidores depois da morte da jovem e comoveu milhares e milhares de pessoas nas redes sociais. Nessa carta, ela diz ao filho que não foi embora e se declara. A gente tem a carta na tela para você poder ler. Ela diz: oi, meu amor, a mamãe não está com você agora e eu sei que você sente. Sei que meu colo faz falta e que esse cheirinho que você procura no ar ainda não está aí. Mas quero te contar uma coisa. Eu não fui embora. Estou aqui, dentro de tudo. No seu travesseiro, no brinquedo que você gosta, no som que a casa faz quando você acorda. E principalmente, estou dentro do motivo que me fez levantar mais uma vez. Você, meu amor. A mamãe está num lugar que cuida do corpo, para que eu fique forte de novo, para te carregar, para correr com você no parque, para ver você crescer, sorrir, dormir em paz. E eu vou voltar. Vai demorar um pouquinho, mas eu volto. Com o mesmo coração, com o mesmo cheiro, com o mesmo amor, com um abraço que vai colar de novo tudo que essa saudade fez. Se alguém estiver lendo isso, para você, saiba. A mamãe está ouvindo também, de onde estiver. E o que ela mais quer é te dizer: você nunca esteve sozinho, nem na UTI, nem agora, porque o amor da mamãe ficou inteiro e em tudo. Te amo mais do que qualquer distância pode medir. Prometo que volto logo. Mamãe, uma carta extremamente emocionante que a Isabel deixou aí para o seu filhinho, né? A Isabel, para vocês entenderem, ela tinha deixado um conselho muito emocionante sobre a morte dela durante uma entrevista que ela deu ao Inteligência Limitada, podcast do nosso amigo Vilela, em dezembro de 2024. Na ocasião, ela foi questionada sobre o que ela gostaria de dizer aos fãs quando ela partisse e entregou uma reflexão que voltou a circular muito depois da morte dela. A gente tem o trecho. Para depois que você se for, algumas palavras, fica à vontade. Agora sim eu chorei. Né? Bom dia, Felipe Reis. Bom dia a todos. Realmente foi uma partida muito sentida por muitos, porque a Isabel sempre mostrou muito essa parte da vida dela, né?
desde o começo, quando ela começou a viralizar, foi falando sobre o câncer, falando sobre o estágio terminal que ela estava. Então, isso foi tudo muito midiático, né? Então, até agora, está sendo uma coisa muito midiática. Não é normal a gente ver, assim, uma partida documentada. E foi o que a gente está vendo aqui, né? Mas é importante ter essa discussão. Primeiramente, evidentemente, todas as nossas condolências para os familiares e amigos, mas é importante ter essa discussão a respeito dos cuidados paliativos. Porque muita gente, ainda, de uma maneira muito burra, confunde cuidados paliativos com eutanásia. Ah, vai morrer, então vai fazer um processo de morte. Não, a gente realmente precisa discutir a morte. A gente precisa realmente discutir a maneira como uma pessoa decide como ela vai embora. Eu vou até citar, inclusive, eu até peço para você, meu amigo e minha amiga, caso você queira se inteirar mais a respeito disso, procura, por exemplo, por entrevistas do Andreas Kisser, o guitarrista do Sepultura, que perdeu a sua esposa, a Patrícia, uma mulher absolutamente adorável, e ele foi um cara que realmente encampou uma campanha para esclarecer o que realmente são cuidados paliativos. Então, é você dar... Cuidados paliativos, resumidamente, é você dar um fim digno, sem dor, sem sofrimento, dentro de um quadro que é absolutamente irreversível, Rick que é a Souza, morte. bom dia para você de novo, meu amigo. Eu queria que você comentasse um pouco dessa morte. Afinal de contas, a gente aqui já falou várias e várias vezes da Isabel, né? Como é que você viu isso? Logicamente, é uma notícia muito triste, fica a solidariedade para a família. Já tivemos aquele debate em outras ocasiões, provavelmente vai se estender, sobre o eventual oportunismo, que tentaram vender uma cura que não existia. O pai dela, que é conhecido por vender medicamentos sem eficácia, já estava comprando briga com o hospital, sendo que todo o restante da família falou que o hospital fez o possível e impossível para que ela tivesse o mínimo de dignidade nesse final de tratamento. Mas uma história indiscutivelmente muito triste, que Deus a tenha, dê forças para o marido, principalmente para o filho, afinal de contas é uma criança que vai crescer sem a sua mãe, né? Lala Fonseca. Eu vejo como algo muito raro, porque ela expunha alguns detalhes, algumas nuances do que é viver com uma doença terminal, que é viver entre a esperança e a despedida todos os dias. E quem convive com uma pessoa que está nesse processo, a gente também vivencia um luto antecipatório que acaba sendo um misto entre não desistir e a possibilidade dessa perda. Então, o amor fica tentando se reorganizar. Meus sentimentos, né, para a família, para o filhinho, para o marido, para o Lucas, e eu espero que, né, como eles vivenciaram todo este processo juntos, não que eles estejam mais preparados, mas se concretizou algo que eles já estavam sendo preparados em conjunto com a própria Isabel, e aí a gente vê a carta dela desta forma, né? Então o filho dela vai crescer com toda essa trajetória e tudo que ela expôs ao longo desse processo de doença e todo o amor que ela tinha pelo filho. Diogão, por favor. Quantas mensagens bonitas, Paulo. Quantas recomendações para quem fica, quantas demonstrações de que a vida curta ou longa pode ser vivida muito melhor, com muita mais esperança. Ah, mas eles isso, aquilo. Sempre vai ter alguém que vai achar erros que eles cometeram. E eu lembro que nós cometemos todos os erros, todos os dias das nossas vidas. É muito mais importante olhar para as coisas boas que ela deixou. Isso me fez lembrar o irmão do Drauzio Varela, que morreu de câncer. Ele deixou a seguinte mensagem quando chegou no final: feliz sou eu que estou morrendo de uma morte anunciada. Todos sabemos que vou morrer, mas como eu tenho a data mais próxima, mais definida, eu consegui conversar com pessoas, buscar tranquilidades e chegar no momento que eu estou pronto e em paz para ir. Acho isso simplesmente maravilhoso. Gente, acho que foi o Rick Souza, né, que falou do pai da Isabel. A